Oi, gente. Esperar aí o pessoal entrar um pouquinho. Bom, hoje eu vou fazer uma live pra gente falar mais ainda sobre como começar uma startup, como validar, como começar seu negócio. Então, oi, Carol. Tô esperando aqui, vou enrolar um pouquinho aqui enquanto o pessoal vai entrando. A gente vai conversar muito hoje sobre como, né, tirar essa ideia do papel, ir para o mercado, validar, o que é a Lean Startup, como pensar enxuto, o que é proposta de valor, enfim. Então, se vocês já tiverem alguma dúvida, vai colocando aí nos comentários que a gente vai tentar passar. E eu trouxe também algumas dicas de livro, que todo mundo fica me pedindo muita indicação de livro, e eu trouxe aqui alguns livros muito legais. E aí, pessoal que está entrando. Legal. Então, vou começar definindo o que é uma startup. Startup é uma organização de pessoas que está em busca de um modelo de negócio que seja repetível e escalável. Essa é uma fase da empresa quando ela ainda não tem um modelo de negócio definido e que não é previsível. É esse momento em que a organização está ainda testando, validando, aprendendo ainda sobre o negócio dela. É um momento de extrema incerteza, onde quase não tem dinheiro, de extrema incerteza, está testando muitas hipóteses. Há muitas, né, as startups pivotam bastante, que é ou você começa a testar um produto, uma maneira de ganhar dinheiro e acaba vendo no mercado que aquela não é a melhor maneira ou que não é o que o cliente quer. Então isso é um pivô, é quando a gente muda a direção do caminho que a gente estava indo. Bom, o que é startup, eu acho que então ficou claro. Quem estava aí já assistindo, manda um joinha se deu para entender o que é startup. Bom, então eu trouxe aqui algumas referências de milestones, que são tipo os marcos das startups, para quando peguei isso do Startup Secrets, que é uma ferramenta, né, não uma ferramenta, mas é um site que tem várias referências, é muito legal. Quem não conhece, procure aí depois, startupsecrets.com. Eles fizeram uma coletânea de vários assuntos referentes também a empreendedorismo, deixa eu ver aqui, como tirar startup, cultura, contratando talentos, estratégias de go-to-market. Então, é um site muito legal, eu recomendo que vocês entrem, deem uma olhada, tem várias aulas muito legais. E aí, eles mostram aqui, tem uma das aulas que chama Roadmap to Success, ou seja, o caminho para o sucesso. Eles mostram os marcos que eles acreditam que uma startup passa. A primeira deles é a etapa de ideação, que é o momento onde a gente começa a perceber no mercado, nas pessoas, assim, alguma necessidade, alguma dor, alguma coisa que pode ser melhorada ainda. E aí a gente começa a ter ideias e começa a reparar essa ideia no mercado. Tipo, vamos pegar aqui o exemplo, o Airbnb. Eles lá estavam passando, que eu já contei a história do Airbnb. Quem já não assistiu, depois assiste lá, tá nos destaques do Stories. O Airbnb, eles estavam completamente sem dinheiro, eles estavam precisando pagar o aluguel e não tinha nenhum dinheiro, e eles precisaram ver alguma coisa que eles poderiam fazer. E aí eles descobriram que tinha uma conferência de design acontecendo na cidade deles, e eles tiveram essa ideia de, poxa, todos os hotéis já estão lotados, vamos então alugar os nossos 3 colchões de ar que eles tinham em casa. Então, essa é a parte da ideação. Vamos ver, criar essa ideia, né, e ver se as pessoas sentem essa necessidade no mercado, se passam por essa dor. Aí o segundo passo, segundo o Startup Secrets, é a confirmação. Vamos ver se realmente as pessoas sentem essa dor que eu observei, se as pessoas também pensam dessa maneira, né? Então, a ideia da confirmação seria a gente construir um MVP, construir de alguma maneira simples, barata, e colocar isso no mercado e ver se as pessoas realmente sentem essa dor. No caso do Airbnb, que eu estou dando exemplo, eles alugaram os 3 colchões que eles tinham em casa de ar e viram que as pessoas compravam esses 3 colchões, que eles alugaram esses 3 durante a conferência de design que estava acontecendo. E aí, eles confirmaram que pessoas alugam colchões ou querem, né, precisam de algum lugar para ficar, que não os hotéis.
Aí eles precisavam validar também o outro lado. Pessoas querem disponibilizar suas casas ou colchões, quartos, etc. E eles tiveram que fazer aí uma segunda estratégia para também validar esse outro lado. No caso do Airbnb, ele, né, precisa de tanto pessoas que possam disponibilizar os apartamentos, as casas, quanto pessoas que queiram comprar. Então, eles precisam validar essas duas pontas. Mas alguns outros negócios são mais simples, você só tem um consumidor. Então, a etapa de validação ela vai um pouquinho mais rápida. O terceiro passo é a criação. Uma vez que a gente identificou essa dor no mercado, esse desejo das pessoas, a gente aí sim começa a pensar em soluções para ela. É muito importante não se apaixonar pela solução. É muito importante ver aquela dor das pessoas, o que poderia ser mais bem desenvolvido, o que as pessoas gostariam de ter, para realmente construir algo que elas queiram. Tem um exemplo, quer ver? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Deixa eu abrir aqui. Isso aqui eu peguei, esse slide que eu vou mostrar aqui pra vocês, eu peguei de uma apresentação do Alexander Osterwalder, que é um... peraí, cadê? Tá aqui. O Alexander Osterwalder, ele é CEO da Strategizer, que é uma empresa de consultoria muito grande, famosa. Inclusive, ele é o autor de alguns livros que eu trouxe aqui, já vou mostrar, que é o Business Model Generation, onde ele apresenta o Canvas de modelo de negócio e o Value Proposition Design, que é como se fosse um zoom dentro de dois blocos dentro do Canvas de proposta de valor, que é o cliente e a proposta de valor. Então, esse eu vou falar daqui a pouquinho também. Enfim, o Alexander Osterwalder, ele lá da Strategizer, ele fez essa palestra e eu vou mostrar aqui alguns slides para exemplificar isso que eu tô falando sobre se apaixonar pela dor e não pela ideia. Quer ver? Deixa eu tentar virar aqui a câmera. Peraí. Como é que eu viro isso aqui, gente? Primeira vez. Vamos lá. Aí, ó. Aqui ele tá mostrando o mercado fonográfico, né, da música, a indústria das músicas, no ano de 1986. E aí, olha, aqui na época, que é 83, o CD tinha apenas 0,5% do market share nessa época. Cassete, LP, vinil, eram maior, que representava a maior fatia do mercado nessa época. E aí a tecnologia foi se desenvolvendo. Alex, eu já vou explicar o que é apaixonar pela dor. Um segundo. Aí eu vou só passar rapidamente por isso. Aí, em 1986, o CD foi ganhando mais força, foi ganhando cada vou passar aqui bem rápido. E aí, em 2004, veio a internet. E aí, olha o que aconteceu com as fatias do market share lá do CD. Ele começou a perder lugar para várias outras tecnologias que estavam ali à disposição da galera, que perceberam. E aí, vou explicar aí, Alex, a sua pergunta. Essas outras tecnologias, elas surgiram a partir do momento que as pessoas que estavam observando que a necessidade das pessoas era ouvir música, não usar CD. O CD é a solução. Então, o fato da dor ou a necessidade ou a tarefa que esse cliente queria resolver era escutar música. Então, à medida que as tecnologias foram surgindo, essas pessoas foram aproveitando-se da tecnologia para continuar resolvendo a mesma dor, porém com novas soluções. Então, é muito importante não se apaixonar pela solução, mas sim pela dor, porque a solução passa, a dor não. Então, por exemplo, o carro lá do Henry Ford, quando ele perguntou, né, tem a famosa frase de que se ele tivesse perguntado para as pessoas na época o que elas gostariam para chegar de um lugar ao outro mais rápido, as pessoas teriam respondido cavalos mais rápidos, mais cavalos, etc. E aí, nessa época, as pessoas nem sabiam o que elas queriam, e foi justamente se apaixonando pela necessidade ou a dor que as pessoas tinham, que era chegar de um lugar ao outro mais rápido, que ele desenvolveu o carro. Bom, acho que ficou claro essa parte. Manda um joinha aí. E aí, é muito importante nessa etapa aqui, voltando aos milestones que eu estava falando, a gente já falou da ideação, né, que é perceber essa dor, ter essa ideia, a confirmação, ver que realmente outras pessoas também sentem aquilo que eu observei, gostariam de ter aquilo, etc. Aí eu começo a ter a criação, onde eu começo aí sim a pensar numa solução para aquela dor que eu percebi, e aí eu entro em validação dessa solução, que é onde eu começo a construir o meu MVP, que é o meu Minimal Viable Product. Confundi aqui que eu tô um pouco nervosa, que é a primeira vez que eu faço isso aqui, gente. Tem muita gente mandando mensagem.
Então tá, o que é um MVP? Ele é um mínimo produto viável. Ele é aquele produto que você consegue construir para colocar na mão de um cliente e aprender com ele. Então ele é para você não desperdiçar tempo, dinheiro, etc., você constrói da maneira mais simples possível, mas de uma maneira que não impacte a experiência do cliente. Porque senão também você não vai conseguir coletar o feedback que você quer, né, aprender com ele. E aí, construir esse MVP, que é um mínimo produto viável, e eu vou testar ele no meu MVS, Minimal Viable Segment, que é a questão, a fatia de mercado que eu vou conseguir entrar mais fácil, de maneira mais barata, mais rápida, e para eu conseguir testar o meu MVP e aprender com isso. Também é pensando nessa questão da validação dessa solução. O José aqui mandou, a questão é definir seu negócio pela necessidade do mercado e não pelo produto. Exatamente. Então é muito mais fácil você começar a pensar num produto onde você está vendo que as pessoas querem têm aquela dor, do que você pensar num produto e tentar encaixar numa dor das pessoas, que às vezes as pessoas já resolvem de uma outra maneira essa dor, ou já não querem resolver, tem uma outra preferência por outras tecnologias, talvez. Então, é muito melhor você começar identificando a dor para aí sim pensar numa solução, ao invés de construir uma solução e empurrar isso para o mercado. É mais fácil. Acontece, mas pensando estrategicamente, é muito mais fácil começar desse jeito. Show! Aí, comecei a testar meu MVP no mercado e aí eu começo a estar em busca do meu Product Market Fit, que é o encaixe do produto com o mercado, que é esse momento onde eu começo a vender meu MVP. Então muitas pessoas pensam, MVP, mas é um produto inacabado, eu posso cobrar por isso? Olha, se você em algum momento dos seus testes não começar a cobrar pelo seu MVP, você não vai conseguir validar que as pessoas pagariam por isso. Então, mesmo que seja um valor simbólico ali para as pessoas, às vezes nem precisa pagar de fato. Tem muita landing page, rapidinho, só para eu abrir aqui um parêntese, é um site, uma plataforma onde você consegue criar uma única página para testar as suas hipóteses, colocar ali sua proposta de valor e ver se as pessoas se interessam, quantas pessoas acessam e aí conseguir aprender sobre o seu negócio. Então, quando você lá tem muitas landing pages que você pode colocar a forma de pagamento, por exemplo, cartão de crédito, e a pessoa se apaixonou ali pela sua solução, quer comprar, ela coloca o cartão de crédito como se ela realmente estivesse fazendo a compra, e aí ela é direcionada para uma página falando: muito obrigada, você está numa lista, em breve vamos te disponibilizar esse produto, você vai ser um dos primeiros a saber, nesse momento ainda não está pronto, era só um teste. Então é muito legal fazer isso, porque você valida que as pessoas pagariam por aquela solução. Eu acredito eu que ninguém quer desenvolver uma solução, um produto, um serviço de graça. Né? Existem, claro, pessoas que fazem isso, ONGs, instituições, projetos sociais, empreendedorismo social, né? Inclusive, falar de empreendedorismo social, minha amiga Guilhermina é uma das pessoas mais incríveis que eu conheço sobre empreendedorismo social. Quem quiser, eu vou postar aqui assim que acabar a live o Instagram dela, que é uma outra veia aí de desenvolver coisas para a sociedade, que então tem esse viés. Mas eu tô falando aqui então sem ser do social. Deixa eu ver aqui o que vocês estão mandando, peraí. Testamos a ideia como um protótipo. Vou salvar a live, pode ficar tranquila. Landing page. É bom que crie um vínculo com os clientes, com certeza. Então, por exemplo, eu tive um cliente uma vez que ele estava querendo desenvolver um e-commerce de produtos de casa, etc. O que a gente fez? Antes dele começar, isso eu tô falando, não necessariamente precisa ser uma startup, pode ser um e-commerce. Antes de começar a comprar as coisas, fazer estoque, criar um site, contratar um programador para fazer tudo isso acontecer, o que a gente fez? A gente criou uma landing page com algumas fotos de uns produtos que a gente pegou na própria internet, criou como se fosse já o site pronto, realmente, como se ele fosse real, e colocamos impulsionamos no Facebook para as pessoas como se fossem realmente um site pronto, de verdade. E aí muitas pessoas entravam, deixavam um e-mail, falavam, quero saber mais. Nesse caso, a gente não pediu cartão de crédito, a gente pediu simplesmente assim, a gente deixou uma call to action para, se você quiser ser o primeiro, deixa aqui seu e-mail. E a gente recebeu alguns e-mails e confirmamos que, poxa, então pessoas querem comprar produtos de casa, esse tipo de produto pela internet. E aí sim, a gente começou a pensar em quais produtos seriam. Aí a gente pode fazer um segundo MVP, que é
construir dois tipos de landing pages, cada uma com um produto diferente, impulsionar as duas no Facebook e ver qual das duas tem melhor performance. Então, as pessoas estão sendo atraídas mais por esse produto ou por esse produto. No caso, né, a proposta de valor, que eu vou falar daqui a pouco. E isso chama-se teste AB. Então, a gente fez esse teste AB para esse cliente e aí a gente foi desenvolvendo até chegar à estrutura realmente do site dele, com todos os produtos, do jeito que eles queriam, e tá aí fazendo sucesso. Não sei se eu posso falar o nome, viu, gente? Então, esse não vou falar o nome. Deixa eu ver aqui o que mais que eu tinha colocado. Beleza, então vamos voltar. Aí, comecei a construir meu MVP, coloquei no meu MVS, que é esse mercado mais fácil, mais rápido, mais barato para eu entrar e testar essas minhas hipóteses, meu mínimo produto viável. E muitas vezes esse MVS são aquelas pessoas, por exemplo, do iPhone, que ficam na fila semanas antes do iPhone novo ser lançado, que é aquelas pessoas que a gente chama de heavy users, que são aqueles usuários fanáticos, que estão ansiosos por essa tecnologia, que seriam mais fáceis vender para essas pessoas do que para outras pessoas que a gente chama de massa. Beleza, então comecei a testar, comecei a vender, algumas pessoas já estão comprando, já estou começando a tracionar, e aí eu começo a encontrar meu encaixe de produto e mercado. E aí muitas pessoas perguntam, como que eu sei que você encontrou esse encaixe? Que está na hora já de alavancar o negócio. Olha, várias bibliografias que eu já li e momentos de startups que eu já acompanhei, o Product Market Fit é aquele momento que o mercado te puxa mais do que você tenta empurrar. Então, a partir do momento que as pessoas começam a te procurar organicamente, ou impulsionadamente, mas de maneira que eles estão vindo até você e não mais você está correndo atrás, está tentando fazer esses esforços de validação constantes. Então, esse é o momento onde você encontrou esse encaixe. É um momento que o mercado está te puxando mais que você empurrando. Beleza, então eu confirmei e validei ali a criação, a solução que eu tinha desenvolvido. E aí eu começo então a partir para a parte de repetibilidade. Então esse produto que eu criei, eu vou tentar encaixar ele em com outros clientes, outros públicos, outras localidades, onde eu não preciso alterar ele. Então, por exemplo, um exemplo muito clássico é o McDonald's. O McDonald's é muito repetível, em qualquer lugar do mundo, ele tem uma estrutura muito similar e ele muda algumas especificidades dependendo da região, da cultura. Na Índia, na China, por exemplo, que são algumas culturas que têm algumas especificidades, como por exemplo, não come carne, precisam lá, né, de algumas outras coisas, e eles mudam. Mas o básico é extremamente o mesmo, então eles são totalmente repetíveis. Eles mudam muito pouco a estrutura de custo, a quantidade de pessoas, os processos, o produto em si, para atender outros lugares, outras pessoas. Consegui começar a repetir isso então um exemplo que eu dou, por exemplo, testa primeiro na sua cidade. Quantas pessoas aí, por exemplo, aqui de Belo Horizonte, gostariam de comprar esse projeto, esse produto, esse serviço? A partir do momento que as pessoas já estiverem começando a comprar, então deixa agora eu tentar em Espírito Santo, deixa eu tentar em Santa Catarina, e começa aos pouquinhos, e aí você vai repetindo e talvez vai até internacionalizar já, aí depende do seu negócio. Gente, esse barulho é o trovão, que começou a chover. E aí, à medida que eu começo a repetir, eu começo a me tornar escalável. Qual que é o conceito de escalável? Eu consigo aumentar o meu potencial de venda, minha capacidade de venda, sem precisar aumentar meu custo. Então, por exemplo, o Uber, ele consegue aumentar o acesso de motoristas e passageiros de uma maneira exponencial, sendo que a estrutura de custo dele, ele precisa de muita pouca gente para rodar essa operação. Então, ele consegue ser exponencial nesse sentido, de a cada R$1, por exemplo, que um investidor põe ou que a empresa vale, ela se torna 100, 1000, cada vez mais de maneira exponencial, porque ela cresce não só em quantidade de clientes, de receita, como também em valor. Ficou claro o que é escalável, o que é repetível? E aí, à medida que a startup começa a cada vez mais ser repetível e ser escalável, ela começa a ser lucrativa. Então, olha só, todo esse processo que dura aí mais ou menos, no mínimo, 1 ano, a partir desse momento que a startup começa, assim, a ganhar dinheiro de fato, que a gente chama aí de break-even, que é o momento que ela se iguala, ela para de gastar e começa a ganhar. Não que ela pare de gastar, mas que ela atinge o momento dela de virada. E aí, à medida que ela começa a ser lucrativa e cada vez mais que ela está repetindo esse modelo de negócio, esse produto no mercado, ela começa a se tornar
previsível. Então, os processos vão começar a se desenhar cada vez mais fáceis, a expectativa de mercado é cada vez melhor. Então, ela começa a se tornar previsível. E quanto mais previsível ela se torna, menos startup ela é. Que aí, o objetivo de toda startup é, sim, se tornar uma grande empresa. Então, acho que ficou claro aí. Deixa eu ver. Viável, repetível, escalável. Isso aí, Rick. Encontrar o Product Market Fit, MVP e MVS e Value Proposition Idea Fit. Break Even. Isso aí, tô gostando. Então, voltando lá para a parte agora, que eu vou dar um foco nas primeiras partes, nos primeiros marcos que eu falei: ideação, confirmação, criação e validação. Uma coisa mais crucial aí é conhecer o cliente, se aproximar dele, saber o que ele faz, onde que ele vai, o que ele escuta, com quem que ele conversa, o que ele está falando, o que ele gostaria de ver, quais são as necessidades dele, qual o processo que ele tem dificuldade, que ele precisa, sei lá, ter uma melhoria nesse processo ou ter um novo processo. Então, é muito importante se aproximar do cliente e observar cada vez mais o que eles estão fazendo, as tarefas que eles gostariam de realizar e se apaixonar pela dor, entender a dor que eles têm. Beleza, então, provavelmente, vocês, ao irem para o mercado e fazerem essa análise, vocês vão encontrar muita coisa, muitas oportunidades, muitas soluções, mas nem todas vão dar certo e não adianta a gente focar em todas, a gente tem que começar pequeno. Então, escolhe de uma solução ou de várias soluções, escolhe uma parte para você começar. Então, ao invés de você começar a tentar, já sei, atender o cliente que precisa da funcionalidade A, o cliente que precisa da funcionalidade B, o cliente que precisa da funcionalidade C, vamos começar pelo da A? Vamos fazer esse recorte e desenvolver aqui esse MVP para validar primeiro se essa pequena parte aqui realmente é uma necessidade de mercado. Vamos construir, a partir do momento que isso for validado, vamos começar a construir essa parte, vamos ir aprendendo, vamos nos solidificar no mercado com essa solução. Para aí, sim, quando eu já estiver começando a ter um processo já que não dependa tanto do meu esforço ali, eu começo a pensar nesse outro mercado B lá que eu tinha comentado. E aí, a gente vai aos pouquinhos. E uma ideia legal, inclusive de Lean Startup, que é entrega em lotes, que o Eric Ries, que está aqui também o livro dele, que o João aí está falando, fala de livros, posta artigos, trouxe muito livro. Então, esse aqui é o livro do Startup Enxuta, que é do Eric Ries, e ele fala muito sobre como evitar desperdícios, basicamente. Então, ele traz alguns conceitos de desenvolvimento ágil, de engenharia realmente, deixa eu ver aqui. Enfim, é muito legal. Então, o conceito principal dele é o seguinte: construir, medir e aprender. O que isso quer dizer? Eu preciso construir alguma coisa, no caso esse é o MVP, esse projeto ou esse protótipo de alguma solução que você quer desenvolver, coloco no mercado e vou medir. Então eu preciso aí ter algumas métricas. E aí, assim que eu meço, coloco ali, vejo a experiência, vejo como é que esse produto se sai no mercado, eu aprendo. Aí eu coleto aqui vários insights, etc. E volto a construir de acordo com aqueles meus aprendizados. Então eu construo, meço, aprendo o tempo inteiro. E a entrega em lotes que eu estava falando, que é um dos conceitos abordados no livro Startup Enxuta, é o seguinte: se a gente tiver, por exemplo, que enviar 100 cartas, a gente tem 100 cartas, papéis, né, abertos, 100 envelopes abertos. A gente tem que dobrar as cartas, depois dobrar os envelopes e depois colocar todas as cartas dentro dos envelopes. Como que a gente faria isso? Muita gente primeiro dobraria todas as cartas, depois dobraria todos os envelopes e depois colocaria todas as cartas dentro dos envelopes. Essa é a maneira, né, linha de produção que a gente está acostumado a pensar. Só que aí o que ele traz esse conceito de entrega em lotes? Primeiro, deixa eu construir, deixa eu dobrar uma carta, montar um envelope e testar se essa carta entra dentro desse envelope. Imagina se esse envelope é menor que a carta. Eu vou ter desperdiçado aí todo o meu tempo dobrando, colando, colocando as cartas dentro, para no final eu ver que aquela carta não cabia no envelope. Então é muito melhor a gente começar desde cedo com esse MVP, uma maneira simples, prática, rápida, fácil, barata, ver se nosso produto funciona, se não funciona, se as pessoas querem, se não querem, pra gente aí sim ir aumentando cada vez mais essa entrega em lotes e construindo cada vez mais nosso produto. Deixa eu ver aqui algumas perguntas, peraí. Dá dicas de como fazer boas perguntas para descobrir o cliente e também como construir bons testes. Show, Fred, vou falar.
como fazer o valuation de uma startup que não possui faturamento ainda. Carol, eu vou fazer, semana que vem, vou colocar um vídeo muito legal sobre investimento, com o Pedro Almeida, que a gente gravou hoje. E aí, a gente não falou exatamente de valuation, mas a gente abordou muito essa questão de investimentos, etc. Talvez possa te ajudar também. Sobre valuation, rapidamente, ele é muito mais uma arte do que uma fórmula. Então, ainda mais de startup, que é uma coisa que não tem ainda modelo de negócio definido, que não tem valor, que está correndo muito risco, que não tem o produto pronto ainda. Então, como que a gente avalia, né, quanto que essa empresa custa? Deixa eu ver, calma aí. Em que ponto pivotar pode ser a melhor opção? Olha, a partir do momento que você construiu seu MVP, colocou no mercado, mediu ali com algumas métricas, critérios de sucesso e aprendeu, você vai ver. Nosso critério de sucesso foi atingido? A gente conseguiu, por exemplo, se a nossa hipótese, que é o que o Fred falou, como fazer boas perguntas, a gente tem que fazer boas hipóteses também. Se eu acredito muito que meus clientes querem comprar um produto, deixa eu pegar aqui alguma coisa que está perto, o controle do ar-condicionado. Meus clientes querem comprar um controle de ar-condicionado que tenha um visor e não uma coisa lisa. Ele quer ver as informações sobre o ar, as capacidades aqui de vento, etc. Então, essa é uma hipótese minha. Acreditamos que usuários de ar-condicionado queiram ver as informações num visor, num display aqui. Então, o que eu faço? Eu construo um MVP, não necessariamente eu preciso já automatizar, criar essa placa aqui dentro, para a hora que eu clico já mudar. Eu posso simplesmente, talvez, construir essa plaquinha aqui, colocar uma informação e perguntar para a pessoa, olha, tenta mudar a temperatura e me conta mais sobre a sua experiência, o que você achou, o que você preferiu. Posso até colocar uma sem o visor e mostrar isso para uma outra amostra de público e ver qual dos dois tem ali melhor, consegue realmente mexer no ar-condicionado, etc. E aí eu volto e confirmo a minha hipótese. As pessoas querem ou não ter esse visor. Se eu confirmar que as pessoas não querem, que as pessoas falaram, isso aqui achei muito ruim, não gostei, ou é muito confuso, é muito difícil, pra que eu vou insistir nisso? Então aí sim é hora de pivotar. Dei um exemplo aqui muito básico, que estava na mão, mas espero que tenha dado para entender. Quem perguntou aí, se puder confirmar se deu para entender, a gente continua. Quem perguntou foi o Wellington. Então, o Fred aí falou, né, como fazer boas perguntas, hipótese é justamente isso. Todo teste que a gente fizer, todo MVP que a gente for construir, etc., a gente precisa ter essa hipótese bem definida para saber o que a gente está testando. Senão, mais uma vez, a gente vai desperdiçar tempo construindo um teste e não vai chegar a lugar nenhum em nenhuma hora. Então, a partir do momento que a gente define a nossa hipótese, o nosso critério de sucesso, quais métricas que a gente vai usar e como que a gente vai fazer esse teste, a gente consegue determinar, inclusive, um tempo. Então, eu vou testar isso por 2 meses, 1 semana, 1 ano. 1 ano não façam isso, tá, gente? Que é muito tempo. E, enfim, então, eu vou determinar isso e vou conseguir reconhecer se eu aprendi ou não, se eu continuo ou não com essa ideia, se tá na hora de eu pivotar, se não tá. Às vezes eu tô testando no mercado errado, às vezes meu produto não é para criança, mas sim para os pais dela, às vezes não é para idoso, mas sim para jovens, e aí você começa a pivotar. Existem vários tipos de pivô. Você pode pivotar o próprio produto, a própria solução, né? Você pode pivotar o mercado, pivotar a tecnologia, pivotar um modelo de negócio. Então, startups, por exemplo, que começam a vender o produto, então eu cobro R$15 por esse controle, mas a partir de agora eu vou começar a cobrar R$10 por mês para você ter acesso ao ar-condicionado e não mais comprar o produto. Então, isso é um pivô de modelo de negócio, de monetização. Então, existem várias maneiras de pivotar e à medida que você vai fazendo o teste, claro que a cada etapa você tem cada hipótese mais importante para ser testada e você vai aprendendo e vai pivotando ou não. Qual metodologia tu acredita que seja mais, deixa eu ver aqui, eficiente e mais usual? Customer Development ou Lean Startup? Tu acreditas? Olha, eu acho que uma soma a outra. Inclusive, o próprio Eric Ries fala muito do Steve Blank, que é o outro que eu vou mostrar aqui, que é esse conceito de Customer Development. Essa aqui, gente, é a Bíblia do empreendedor. Quem quer se tornar um empreendedor tem que comprar esse livro. Chama Startup Manual do Empreendedor. E o autor é o Steve Blank e o Bob Dorff. Nele aqui ele fala exatamente sobre essas primeiras etapas, sobre criação, validação, confirmação e etc. E
ele traz muitos conceitos, traz vários testes, apêndices, checklists, é um livro muito completo. Claro que não é um livro de você sentar e ler ele todo, é um livro de consulta, mas é extremamente fundamental cada conceito dele. E aí, o Eric Ries, ele pega essa mentalidade de desenvolvimento de cliente e soma ela junto com desenvolvimento ágil, engenharia tradicional, PDCA, vários outros métodos, e aí sim ele propõe essa metodologia de construir, medir e aprender o tempo inteiro. Então, acredito que use os dois, porque eles se somam e são construídos um com base no outro. Como gerar e influenciar as vendas dentro de uma startup? Qual a partida inicial? Olha, primeiro de tudo, você tem que cada vez mais entender o que as pessoas querem para construir um produto que elas querem. E a partir do momento que você está entregando alguma coisa que elas desejam, elas começam a comprar. Então, essa seria a maneira de gerar. E cada vez mais você vai testando, vai coletando feedback, vai vendo o que as pessoas estão falando, vai aprimorando seu produto e vai entregando cada vez mais um produto melhor para o mercado. Influenciar vendas, acredito que tem várias maneiras. Podem ser tanto, por exemplo, através do marketing ou através diretamente de uma equipe de vendas. De marketing, a gente tem inbound marketing e outbound marketing, que são duas estratégias de marketing, onde o inbound, eu estou atraindo pessoas que já estão interessadas ali no meu assunto. Muitas vezes é o marketing de conteúdo, onde, por exemplo, eu escrevo sobre, vou usar aqui o ar-condicionado de exemplo, como resfriar uma sala, como aproveitar melhor o ar-condicionado em grandes espaços, etc. Eu escrevo esse conteúdo, claro que vinculando aí ao meu produto, e coloco na internet. Aí as pessoas que querem saber como usar melhor um ar-condicionado, elas vão procurar, ou seja, elas já têm interesse nesse meu produto, que talvez seja um ar-condicionado, e aí sim eu atraio elas para minha solução. Então, na hora que ela estiver lendo lá o meu conteúdo, ela vai ver, nossa, legal, esse controle, esse ar-condicionado da Bela vale a pena, quero comprar, já que ela tá me dando aqui várias dicas. Então, esse é um inbound marketing. O outbound marketing é aquela estratégia que você atinge pessoas que não estavam querendo ou procurando isso naquele momento. Então, por exemplo, anúncios do lado aí do Google, de sites, isso é uma estratégia de outbound marketing. Quem quiser mais saber sobre outbound marketing, tem uma startup que inclusive está lá no Seed, que chama-se Reeve, e eles têm uma outra empresa que chama-se Outbound Marketing. Eles, inclusive, que foram esses criadores que registraram aí essa marca. Quem quiser saber mais, dá um Google, procura, que eles são excelentes. O Vinícius, lá, ele tem cada curso dele incrível, o Arthur. Então, fica de olho quem quiser saber mais sobre essa estratégia. Voltando agora para o lado de vendas. As vendas podem ser field sales ou que a gente chama de inside sales. Inside Sales, ele é muito eu tenho uma equipe de vendas dentro ali da minha empresa, eles não fazem viagem, eles ficam de dentro da minha empresa ligando, mandando e-mail, etc. Tem um livro aqui muito bom que chama-se Receita Previsível, do Aaron Ross, que fala muito sobre essa questão de inside sales. E ele propõe uma nova maneira de fazer esse que ele chama aqui de cold call, o que é o cold call? É uma ligação fria quando você liga para uma pessoa que não estava nem esperando aquela ligação, que você não sabe nem se tem interesse sobre o seu negócio, e aborda e oferece seu produto. E aí ele traz uma nova estratégia. Quem quiser saber mais, dá uma olhada, a gente pode falar só sobre isso uma outra hora. Então, acho que para influenciar a venda, você tem essas estratégias, e claro que tem várias outras, comunicação, posicionamento, branding, várias coisas. Deixa eu ver, show, o que mais? Escreve o nome dos livros e dos autores, por favor. Beleza, no final eu vou passar um por um e eu vou deixar salvo essa live também. A melhor maneira de influenciar vendas e entender a necessidade do cliente, sem dúvida. Isso aí. Então, continuando aqui, que eu já falei de Lean Startup, construir, medir e aprender. E aí tem uma parte que é muito importante, que na parte de medir, né, a gente não tem nenhum produto ainda, a gente está começando agora. O que eu vou medir? Quais métricas que eu vou medir? Eu não tenho como medir o custo de aquisição de cliente, eu não tenho como medir o lifetime value, que é o valor de tempo de vida desse meu cliente, eu não tenho como medir várias coisas. Então, o próprio Eric Ries, do Startup Enxuta, vou mostrar de novo a capa, ele traz esse conceito de contabilidade para inovação, que é uma maneira da gente confirmar, medir através do nosso aprendizado validado. Então, ao invés de eu ficar medindo métricas numéricas, eu começo a coletar feedbacks subjetivos, qualitativos.
E aí, por exemplo, eu quero saber se as pessoas gostaram desse visorzinho aqui de novo. Então eu vou pegar a opinião delas, ver quantas pessoas estão falando que gostaram, quantas pessoas estão falando que acharam difícil, quantas pessoas falaram aquilo, isso. De uma maneira qualitativa, eu começo a tirar minhas conclusões e começo a aprimorar meu produto. Então, contabilidade para inovação é essa metodologia, ferramenta, modo de começar a medir o meu aprendizado validado. Mais do que começar a ver quantas vendas que eu tô fazendo, quantas pessoas... Aí você pode começar, claro, ver quantas pessoas clicaram nesse botão, quantas pessoas clicaram nesse, quantas pessoas não clicaram nesse, que talvez seja o mais principal. E aí você começa a ver várias coisas que você pode medir, várias métricas, para ir aprendendo sobre aquele seu produto, MVP que você está testando e colocando no mercado. E é muito importante que as métricas, principalmente quando a gente começa já a ter um produto e realmente medir métricas do produto, e não mais métricas sobre a ideia, sobre a solução, que elas sejam, que a gente chama de 3 As. Elas têm que ser acionáveis, ou seja, tudo aquilo que eu estou medindo, ele tem que se transformar numa ação. Eu tenho que pegar aquilo que eu estou medindo e gerar um insight. Eu tenho que aproveitar isso de alguma maneira, mudar o botão, mudar a funcionalidade, melhorar algum processo que eu estou fazendo, falar de outro jeito. Então, por exemplo, muitas coisas que eu faço aqui no Acelera Bela, aquelas enquetes que eu pergunto, tudo ali eu vejo a quantidade de pessoas que avaliou e transformo isso em ação. Eu vejo quantas pessoas gostaram mais de ver no YouTube, no IGTV, que gostam da live à noite. Então, aprendi, tô fazendo agora a live à noite. Então, essa é uma maneira de transformar as métricas em acionáveis. O segundo A é o acessível. Todo mundo da empresa tem que entender de onde que está vindo aquela métrica, o que aquela métrica significa, para a gente também, outras áreas poderiam aproveitar isso que a gente está medindo no desenvolvimento da área delas. E o terceiro A, ela tem que ser auditável. Todo mundo tem que confiar de onde que está vindo essas métricas, no início que está sendo medido, tem que ver, tem que acreditar que realmente é um dado confiável. Por exemplo, aqui as pesquisas que a gente faz no Instagram. Eu confio porque aparece lá exatamente... Peraí, apertei um botão aqui sem querer. Que eu confio, eu vejo a carinha lá exatamente de cada um que votou, que não votou, então eu confio nesse resultado, nessa pesquisa. Beleza, então esses são os 3 As. Então, falando agora sobre proposta de... Gente, pera aí um segundo que eu não tô entendendo, tem um botão aqui que eu não sei o que é, eu vou tentar descobrir. Pera aí, o botão sumiu, então deixa aí. Se parar alguma coisa, esperem que eu vou voltar. Então, proposta de valor, o que é? Que eu até já mostrei esse livro aqui, que é o Zoom In, dentro do Canvas de Modelo de Negócio. Primeiro, vamos falar de Canvas de Modelo de Negócio, que para todo mundo entender o que é. O Canvas de Modelo, gente, ele é simplesmente uma ferramenta onde a gente consegue colocar todas as nossas hipóteses e enxergar de maneira holística tudo que a gente está fazendo, todo o nosso negócio, monetização, receita, etc. Então, ele é de uma maneira assim, deixa eu pegar um que tá todo mundo acostumado a ver, que é bonitinho. Cadê? Deixa eu pegar. Aqui. Então, esse é o Canvas de Modelo de Negócio que todo mundo já deve ter visto aí, já usado. Nele, existem 9 blocos e do lado de cá, do lado direito de vocês, tem o que a gente chama de palco, que são aqueles blocos que os clientes têm acesso, percebem do seu planejamento. E do lado de cá são os bastidores, é aquela parte que o cliente não sabe, não precisa saber, que é a parte mais interna da empresa. Então, do lado de cá a gente tem o nosso segmento de cliente, que é quem a gente quer atingir, quem que é o nosso público, quem são os nossos clientes. Nesse grandão aqui, a gente tem nossa proposta de valor. O que é proposta de valor? Proposta de valor não é o preço, é o que valor que a pessoa enxerga no meu produto, no meu serviço. Então, por exemplo, no caso aqui, de novo, do ar-condicionado, o visor vai facilitar as pessoas a colocarem na temperatura ideal, na temperatura que elas querem, ver a velocidade do vento, etc. Então, isso é o valor desse visor. Não é o preço, não é quanto eles custam, não é quanto isso custa. Então, aqui eu coloco a minha proposta de valor para esse segmento de cliente que eu estou colocando aqui. Aí aqui eu tenho aqui o relacionamento com o cliente, que é como que eu vou, então, me relacionar, tendo essa proposta de valor, essas soluções aqui para esses clientes, como que eu vou me relacionar com ele. E aqui embaixo é o canal, como que eu vou entregar essa proposta de valor para o meu cliente. Eu não vou entrar muito a fundo aqui, porque senão a gente vai ficar 3 horas falando só disso.
Aqui embaixo tem a nossa fonte de receita, que é a maneira que eu vou monetizar. Então, mais uma vez, não é o preço, é a lógica de monetização. Como que eu vou cobrar? Uma assinatura, um preço fixo sobre aquele produto, enfim, pode ser de várias maneiras. É a lógica de monetização. Do lado de cá, tenho as parcerias chaves principais, ou seja, para eu conseguir agora, lembra que isso aqui são os bastidores, para eu conseguir operacionalizar toda essa parte de cá, quem são as parcerias que eu preciso fazer? Eu preciso, por exemplo, blogueiras, eu preciso uma empresa de biotecnologia, eu preciso, enfim, inúmeras parcerias estratégicas de marketing que você pode ter. A gente enxerga aqui, a gente levanta essas hipóteses nesse bloco aqui. Atividades chaves, ou seja, quais são as atividades, o core business do meu negócio, o que eu preciso fazer para eu entregar esse lado de cá? Quais são as atividades? E os recursos principais. Então, os recursos podem ser tanto intelectuais, físicos, financeiros, humanos, né? Eu preciso de pessoas para executar ou qualquer coisa que eu for fazer. Então, aqui eu levanto as hipóteses desses recursos que eu preciso. E aqui embaixo, a minha estrutura de custo, que aí também a lógica de como eu vou gastar esse dinheiro, onde será aplicado, tal quantidade de dinheiro em cada coisa, etc. Então, eles construíram isso aqui, mais uma vez, a Strategizer, com Alexander Osterwalder, ele que criou essa ideia aqui e desenhou esse canvas. E aí eles perceberam que muitas pessoas não estavam conseguindo desenvolver um bom produto porque ficava muito superficial essa ferramenta. E eles perceberam que de fato que esses dois blocos aqui, o segmento de cliente e a proposta de valor, são os dois blocos fundamentais e estruturais de todo o resto. Ou seja, o canal vai depender de quem que eu tô, para quem que eu estou vendendo, relacionamento também. As parcerias chaves dependem da minha solução, a minha estrutura de renda, de receita, minha estrutura de custo, tudo depende desses dois principais. E a partir do momento que eu sei para quem que eu estou vendendo e o que eu estou vendendo, eu consigo hipotetizar. Voltou, falei que o botão ia aparecer. E aí eu consigo hipotetizar todo esse resto do canvas. E aí eles perceberam que simplesmente fazer desse jeito aqui, as pessoas não estavam tendo tanta profundidade. Então eles desenvolveram um segundo canvas, que eu vou mostrar aqui, com esses dois blocos. Eles deram... Gente, me desculpa. Eles deram um zoom nesses dois blocos aqui. E aí eles construíram esse outro canvas aqui. Peraí. Que eles colocaram do lado de cá a proposta de valor e do lado de cá o segmento de cliente. E aí a gente começa a aprofundar cada vez mais, onde é que eles levantaram tarefas, dores, ganhos, e do lado de cá, meus produtos e serviços que vão aliviar as dores e criar ganhos para os meus clientes. Também dá pra gente ficar falando 5, 10 horas sobre isso aqui, que é o meu livro favorito, que é como criar valor para as pessoas, como desenvolver algo que realmente as pessoas querem, como testar isso, criar hipóteses, colocar no mercado. E são livros muito legais, olha, eles são super coloridos, bem didáticos, dá pra ler numa sentada, muito, muito didáticos, muito fácil de acompanhar, de ler, etc. Então, recomendo esses dois. E aqui do outro lado tem assim também. Aqui tem o Value Proposition Design, aí tem o Bad Value Proposition Design, que é como se fosse uma segunda capa do livro, mas na hora que você abre tem: não arrisque perder tempo e energia e dinheiro trabalhando em produtos e serviços que ninguém quer. Vire o livro. Então, eles são bem nessa pegadinha assim legal. Deixa eu colocar aqui o celular para carregar, que apitou aqui já. Pronto. Beleza, então falei muito sobre proposta de valor, Canvas, sobre essa validação, as nossas métricas, né? Como medir as métricas, os 3As, contabilidade para inovação, os marcos das startups, como que ela passa ali desde a ideação, confirmação, criação, validação, repetição, escalabilidade, lucratividade e previsibilidade. Então, abordamos acho que tudo que eu gostaria de falar aqui. Quem tiver mais dúvida pode mandar aí, que agora a gente pode bater muito papo. E sobre os livros, eu vou passar então rapidamente aqui por todos que eu peguei, que eu acho interessante. Vou deixar salvo e depois eu vou também subir esse vídeo lá no YouTube para todo mundo conseguir ver. Eu vou passar aqui. O Value Proposition Design, já falei. Startup Enxuta, do Eric Ries, muito bom também, já falei. Business Model Generation, do Alexander Osterwalder, Strategizer também, que é na mesma pegada, coloridinho, didático, etc. Genial, precisa fazer isso.
A Bíblia do Empreendedor. Startup Manual do Empreendedor, do Steve Blank e do Bob Dorff. Muito bom. É grosso, é um livro de consulta, mas é essencial. Vários conceitos, tudo isso que eu tô falando tá passo a passo aqui. Quem quiser já adiantar aí a vida, compre esse livro. Também já falei aqui do Receita Previsível, que é do Aaron Ross e do Mary Lou Tyler. Que é uma maneira daí da estratégia de outbound marketing, né, na verdade, inside sales, para mudar essa estratégia, alavancar as vendas, etc. Tá falando aí de literatura nacional, vou pegar aqui agora, do Gustavo Caetano, Pense Simples, muito legal, gente, esse livro, tem que ler, muito fácil de ler também, dá pra ler, assim, numa tarde. E claro, o Gustavo Caetano aqui, né? Ele é o fundador e CEO da Sambatec, que é uma empresa aqui de Belo Horizonte, do Vale do Silício. Quem não conhece a história deles, eu tô já pedindo pro Gustavo, vamos ver se ele atende meus pedidos, de gravar um vídeo para contar como que a Sambatec começou, que é genial, é muito engraçada a história deles. Não vou dar spoiler não, vou deixar ele contar. E literatura nacional, esse livro aqui, Pense Simples. Tem um que eu não peguei, que é o da reserva, né? Dos rebeldes lá, como é que chama? Anjos Rebeldes? Não, esqueci. Quem lembrar aí, pega aí. Que é muito legal também. É um livro de deixar na cabeceira para decorar e para ler profundamente, do Rony lá. Agora, alguns outros livros que podem ajudar. O livro de Sprint, do Google, que é uma também metodologia que se soma a tudo isso que a gente já falou, que é uma estratégia de desenvolver de maneira... Isso, Rebelde Sem Asas. Obrigada, João. Estava falando sobre que ajuda nesse desenvolvimento ágil, de como validar umas ideias cada vez mais rápidas. Então, em 5 dias, o Google... isso é uma metodologia do Google Ventures, e eles propõem em 5 dias de tirar uma ideia do papel, validar e transformá-la em realidade. Claro que não é uma ideia completa, é uma hipótese, alguma parte do seu produto que você precisa aprender, e você vai, em uma semana, conseguir validar e aprender ela. Então, muito legal. Tem muito conteúdo do Google sobre design sprint, essa metodologia. Vale a pena ler. Tem muito vídeo, quem não quiser ler. Tem muito vídeo também. Aproveitando aqui também, do mesmo autor do Startup Enxuta, ele acabou de lançar esse livro que chama O Estilo Startup. Eu ainda não comecei a ler ele, mas ele é como inserir esse conceito de startup enxuta em empresas tradicionais, grandes, que são mais rígidas, né? Então, como que eu posso levar... Espero eu que seja isso, né, gente? Vou ler e depois eu conto direitinho. Mas, pelo que eu entendi, como que eu posso levar essa mentalidade para outras empresas tradicionais. Então, bem legal, tô doida pra ler. Se alguém já tiver lido, manda aí, que eu vou priorizar ele. Uma outra metodologia ágil, Scrum. Quem nunca ouviu falar, dá uma pesquisada também. É um livro que ensina passo a passo de como fazer aqui o Scrum, fazer tanto um backlog, tanto acompanhar visualmente o passo a passo do desenvolvimento, seja de um produto, de um processo, de um teste. É uma outra forma de metodologia ágil para ajudar aí nos projetos a crescerem, a se desenvolverem. E aí agora tem meus 2 queridinhos. Para quem não sabe, eu trabalho muito com design, sempre fui designer, desde os 16 anos eu mexo com isso. E o design, ele nada mais não, porque é muita coisa, mas ele é desenvolver alguma coisa para as pessoas, entendendo o que elas querem, ter esse olhar centrado no usuário, no cliente, nas pessoas. E essa é a parte aí que vocês estão vendo que eu mais gosto, que eu mais falo. E o Design Thinking, ele traz essa mentalidade de voltar meu olhar para o cliente para desenvolver qualquer coisa, em qualquer segmento que eu queira entrar. Então, esse livro Confiança Criativa, que inclusive eu já coloquei aí no feed, falando muito sobre ele, que é do Tom e do David Keeley, que eles são irmãos, fundadores da D-School, lá de Stanford. E ele fala exatamente como liberar essa criatividade, pensar em design thinking em qualquer área que você estiver atuando, seja desde a área médica, da área de engenharia. Todo mundo pode ser criativo e todo mundo pode desenvolver alguma coisa com esse olhar voltado para o usuário. Tem um exemplo muito legal, que é um dos meus favoritos, eu sempre falo nas palestras, etc., que um cara muito importante, incrível aí, que era um engenheiro de máquinas de
ressonância magnética, ele tinha construído uma máquina de última tecnologia. E aí eles colocaram ela para rodar nos hospitais e viram que as crianças tinham muito medo de entrar dentro dessa máquina, choravam, etc. Então o que eles fizeram? Eles, se apropriando dessa metodologia do Design Thinking, eles começaram a observar o que as crianças... Gente, eu tô procurando aqui para ver a foto, para mostrar. Eles começaram a observar as crianças, o que elas queriam, como que elas se reagiam ali naquele ambiente, etc. E o que eles fizeram? Eles adesivaram a máquina de ressonância magnética inteira com vários cenários. Então tinha uma sala... Achei. Então olha só que legal. Deixa eu ver se dá pra ver. Eles adesivaram a máquina de ressonância magnética com aqui como se fosse um cenário pirata. E aí as crianças, e eles fizeram em várias salas. Então tinha um que era o cenário pirata, tinha um que era de coisa de doces, etc. Transformou isso numa coisa mais lúdica. E aí eles viram que as crianças começaram a pedir para os pais para ir fazer ressonância magnética, para poder brincar. Então não só ali eles melhoraram o produto, como eles criaram toda uma experiência onde os enfermeiros, os médicos, eles colocavam a criança dentro dessa história, iam ali contando esse repertório todo, preparando eles, e as crianças começaram a querer fazer esse exame, a ir lá para o hospital fazer isso. Então, é uma ideia aí de todas as áreas, todos os segmentos podem sim pensar de design, como designers. E voltar esse olhar aí pro usuário. Gente, acabou de entrar o Feliz. Feliz, eu acabei de falar. O Feliz, pra quem não conhece, a gente trabalha lá na Samba Tech. Ele foi um dos primeiros funcionários lá, tá lá até hoje. Acabei de falar do livro Pense Simples aqui do Gustavo Caetano. E todo mundo aqui pediu pra saber mais sobre a história da Samba Tech. Então, Feliz, ajuda a gente aí. O outro livro aqui sobre também design, que aí esse sim entra mais em design thinking, metodologias, ferramentas, lentes, é muito legal também. Esse aqui é do Tim Brown, que é CEO da IDEO, que é uma empresa de consultoria de design muito importante, muito famosa lá dos Estados Unidos. Então tá aqui o livro também, Design Thinking. E de livro era isso, acho que dá pra ver, né, se pausar aí a tela dá pra acompanhar. Aí, ó, Feliz, tá devendo, mas vai rolar. Então, gente, se ele não mandar, todo mundo deixa mensagem lá no perfil dele. Bom, gente, o que eu tinha pra falar, que eu tinha me planejado aqui era isso. Alguém tem alguma dúvida? Quer comentar mais alguma coisa? Vamos conversar aqui. Feliz, o que você acha da gente te colocar aqui na live junto e você participar, contar aqui um pouquinho como é que você fez, etc. Como é que faz isso? Se você animar, eu coloco você aqui. Ou a gente escolhe algum outro empreendedor que tá aí ao vivo também. Sandra Elise, João, Christian, vi vários aí, carinha de todo mundo. Vamos ver se o Feliz anima. Vai, Feliz, responde aí a gente. Coitado, ele devia estar lá totalmente despreparado. Tem algum empreendedor aí? Ai, animou, isso aí, então deixa eu te chamar, peraí. Como que faz isso? Não sei. Aí, consegui, tô te adicionando. Vamos ver. Manda ele lá. Coitado, ele vai me matar. Vamos ver, cadê você? Ele devia estar lá, deitado já, fazer ele levantar. Meu Deus, não me mata, Feliz. Ah, entrou! Fala, Biel, tudo bem? E aí, pessoal, tudo jóia? Tudo bem, você? Foi bem Feliz, você desprevenido entrou na mesmo, hora. mas estamos aí. Topando tudo. Ótimo, você entrou na hora certa. Olha, eu já falei aqui hoje muita coisa sobre as etapas da startup, a importância de conhecer o cliente, Lean Startup, construir, medir e aprender, validar, propósito de valor. Como é que você pode agregar? O que você falaria sobre a Samba Tech, sua experiência? Então, assim, eu acho que o que a gente sempre fala lá na Samba, quando a gente recebe os nossos clientes, parceiros, pessoas que querem conhecer a nossa cultura, o nosso ecossistema, é que a Samba ela já foi movida e direcionada por produto, por projeto e hoje por sucesso do cliente. Tanto que quem já teve a oportunidade de visitar o nosso escritório sabe que a entrada é um trono com uma coroa. Então, todo cliente que chega lá, a gente faz questão de colocar ele no trono, tirar uma foto com a Polaroid, colocar no nosso mural. E essa é uma Eu representação tenho uma física. foto dessa. Você tem uma foto lá. Assim. Eu vou postar ainda Essa é no uma... feed. Como? Eu vou postar essa minha foto lá no trono Boa, no feed ainda. boa.
Ah, continua. Essa é uma representação física de algo que a gente acredita, que é uma cultura da samba. Até saiu uma matéria recente agora, da Forbes, colocando a samba como uma das empresas que mais cuida do cliente, que mais se importa com isso. Né? E o que, que isso quer dizer? Não é simplesmente tomar um cafezinho e escutar o que, que o cliente quer dizer, o que, que o cliente... enfim, não é uma coisa banal, vamos dizer assim. É uma coisa que a gente realmente tem que entender o negócio dele. Porque o que a gente entendeu é que cliente que reclama é aquele que quer realmente desenvolver o seu negócio junto com a empresa. Cliente Aham. calado está próximo de sair. Então, a gente tenta construir sempre os nossos roadmaps, as nossas interações, de acordo com o que é a dor e a necessidade do cliente. A gente tem um produto que ele é mais direcionado para pequenas e médias empresas e produtos que são mais customizados para as grandes empresas. Mas, em ambos os casos, né, independente do perfil da empresa, a gente tenta sempre entender quais são realmente essas necessidades do negócio, porque é através disso que a gente consegue realmente melhorar. E é bacana porque a gente vai aprendendo com essas grandes contas e esse aprendizado ele é replicado para as menores e vice-versa. Então é bacana porque já teve features e módulos da nossa plataforma, da nossa tecnologia, que a gente acabou aprendendo com grandes contas e acabou desaguando nessas outras contas médias e pequenas. E teve insights de clientes com perfil menor que a gente conseguiu aplicar em grandes empresas. Então, eu acho que, no final das contas, essa troca dos perfis que a gente tem de tamanho de empresa acabam somando para o ecossistema e para o negócio da samba como um todo. Legal. E como que vocês fazem essa questão lá de construir, medir e aprender? Quando vocês têm uma ideia, como que vocês fazem para construir? Vocês já constroem de cara? Como é que vocês vão introduzindo isso lentamente no mercado para aprender? Legal. Inovação lá na samba não é uma área. A gente não tem uma equipe focada em criatividade e chama isso de inovação. A inovação ela é difundida na empresa como um todo. A gente acredita muito nisso. Né? O Gustavo e o próprio livro que ele escreveu, o best-seller Pense Simples, fala muito sobre isso. O Gustavo roda o Brasil inteiro, aí ó, faz a propaganda, porque realmente é excelente, dicas práticas de como começar a inovar, de como tirar a sua ideia do papel. E é muito Sim. porque o Gustavo faz questão de enaltecê-la no dia a dia da empresa. Porque todo mundo lá na samba pode pensar em inovação e pode aplicar. O mais bacana é porque a inovação ela não necessariamente precisa ser tecnológica, ser disruptiva. Você pode inovar em processos, em operação, para ter mais eficiência. E a gente acaba trazendo isso muito para o dia a dia dos nossos funcionários. Né? Lá no marketing, a gente trabalha com isso o tempo inteiro, né? Testes A/B o tempo todo para ver qual é a solução que dá mais certo, qual é o tipo de e-mail marketing, de título. Isso é legal. Óbvio que a gente tem que ter inovação tecnológica, porque os nossos clientes esperam da gente que a gente entregue o que há de mais moderno, justamente focado nas dores que eles têm e puxando também inovações de outros polos, Estados Unidos, Europa. E a gente faz muito isso com parcerias que a gente tem com instituições de ensino como Harvard e MIT. Então é muito legal. Né? O Gustavo também viaja muito para fora para trazer, eu também viajo para fora para trazer essas inovações. E é legal porque, no final das contas, inovação é resolver um problema real. Né? Então a gente tenta sempre aplicar isso no dia a dia. Então, assim, acho que eu falei para caramba, mas não respondi a sua pergunta. Não existe muito uma metodologia certa. Assim, se você acha que você consegue resolver esse problema que está acontecendo no dia a dia, seja ele uma operação que não está dando certo ou algo que você pode otimizar, o que a gente estimula é pega e faz. Né? Fail fast. Faça Mas isso vocês fazem rápido, para todos barato os e clientes? de forma dinâmica. Vocês, Como, Bela? por Desculpa. exemplo, vocês colocam essa nova solução para toda a base de clientes? Não, a gente testa com alguns clientes primeiro, porque na verdade, assim, Sim. algumas features elas já são um roadmap que já são solicitadas por vários clientes. Então a gente acaba já colocando elas na fila e desenvolvendo. Então isso é um desenvolvimento natural, já é um processo. Agora as inovações, as novas features, os novos produtos, a gente testa primeiro. A gente tem toda uma metodologia de design sprint, de prototipagem, de design thinking. Você deve ter falado um pouco sobre isso aí antes da live, Sim. que eu não peguei. Você é super especialista nisso. Então a gente aplica esses conceitos para a gente testar, validar a ideia e aí sim a gente começar a desenvolver de acordo com os feedbacks, né? Porque a gente não tem interesse nenhum em entregar já a Mona Lisa pronta para o cliente. A gente vai desenvolvendo ela junto com ele para que a gente possa realmente entregar aquilo que é correto à medida que ele vai se desenvolvendo. Feliz, muito obrigada. Te abusei aí hoje. Te peguei na hora que você entrou, eu vi sua cara, eu falei, vem cá, Feliz. Não, vamos lá, vamos lá. Espero que o pessoal tenha gostado aí da live. Pode deixar perguntas também.
que nós estamos à disposição. Aqui, E esse projeto é incrível, pessoal. Assim, sou super fã da Bela, de tudo que ela faz. Acho que compartilhar conhecimento e conteúdo é uma atitude super nobre, super bacana. E, de novo, Bela, conta comigo. Estou devendo a história obrigada. da samba, vou gravar, realmente. Acredito que, Por favor. se não for essa semana, na próxima, com certeza. Tá joia. Então, gente, eu vou despedir aqui também, porque o tempo tá acabando. Feliz, muito obrigada mais uma vez. Tô te devendo Não. uma. E, gente, quem gostou, quem deixa comentário, eu vou salvar, vou colocar esse vídeo no YouTube. Você permite, Feliz, direitos autorais no YouTube? Fechado, vamos lá. É isso aí. E quem tiver mais perguntas, manda aí nos comentários que a gente vai fazer mais, né? Vou chamar aqui, adorei essa ideia de colocar alguém para entrar no meio. Quem sabe a gente não pega aí quem tá assistindo do nada para